Você, como homem, precisa de entender algo que a maioria nunca lhe dirá. O homem que deixa uma marca raramente é aquele que oferece paz, é aquele que introduz o caos no desejo dela. Não um caos ruidoso, não violência, mas o tipo de interrupção psíquica que a força a questionar quem ela é quando está perto dele, o tipo que fratura a sua certeza. Já que Lacan escreveu: o desejo é a relação do ser com a falta. Não se trata do que ela diz que quer. Não se trata de flores, afeto ou palavras. Trata-se do que ela não pode ter, do que escapa ao seu alcance e a faz sentir-se viva, novamente através da dor da incompletude. É por isso que o homem implacável a assombra, não porque ele causou dor, mas porque ele deu a falta. Ela não se apaixonou por ele. Ela caiu em necessidade à volta dele. Não uma necessidade lógica, uma necessidade inconsciente. Ele tornou-se o símbolo de tudo o que não estava resolvido dentro dela. A ausência que despertou uma parte dela selvagem demais para a rotina, primitiva demais para a segurança. Ele não se explicava, não implorava por compreensão, e esse silêncio tornou-se poesia na sua psique, um verso não escrito que agora ecoa em todas as comparações. Cada novo homem que a ama sinceramente está sem saber, a competir com o fantasma do homem que não precisava dela de todo. Jacques Lacan escreveu: o que constitui a fantasia é precisamente a relação com aquilo que é inefável. Aquele homem tornou-se a sua fantasia porque nunca lhe deu uma linguagem com a qual pudesse aprisioná-lo. Ela não conseguia nomear o que eles eram, não conseguia definir o que ele sentia. E nessa ambiguidade, a sua fantasia nasceu e foi deixada a morrer à fome. Você que me ouve agora tem de ver isto como realmente é. Ela não sonha com o homem que preencheu a sua lista de requisitos. Ela sonha com aquele que rachou o seu reflexo, aquele que a fez sentir-se pequena e infinita ao mesmo tempo. É a esse homem que o corpo dela ainda responde, mesmo que a sua mente amaldiçoe o nome dele. Ela pode chamá-lo de tóxico, pode dizer ao mundo que ele foi cruel, mas eis o que ela nunca dirá em voz alta. Ele deu-lhe a experiência mais rara de todas, sentir algo que ela nunca pôde controlar. É por isso que ela procura o nome dele. É por isso que ela compara. É por isso que o novo homem nunca parece ser suficiente, porque ele não a deixou a querer. E o querer, como Lacan ensinou, é o berço do desejo. O homem implacável não é um vilão. Ele é um espelho, uma ruptura, um sinal do seu inconsciente de que há mais para sentir, mais para desvendar, mais pelo que ansiar do que o afeto mundano do conforto. Ele é a personificação da falta, e a falta é a arquitetura da obsessão. Dizem-lhe para ser gentil, para ser consistente, para estar emocionalmente disponível, e, no entanto, você vê-a afastar-se. Você oferece-lhe o seu coração, e ela deriva. Você fala com suavidade, e o silêncio dela torna-se mais ruidoso. E no fundo você sabe, você sente. Você não é o homem que a mantém acordada à noite. Você é o homem que alivia os seus dias. O homem que a acalma, mas nunca a consome, porque você não tocou na ferida. Jacques Lacan escreveu: a única coisa da qual se pode ser culpado é ter cedido em relação ao seu desejo. O homem implacável não é culpado, porque nunca cedeu. Ele nunca abandonou o seu centro para acomodar o dela. Ele não se contorceu para se moldar às necessidades dela. Permaneceu imóvel, enraizado, soberano, e nessa imobilidade ela não encontrou controlo, apenas anseio. Isto é o que a maioria dos homens não consegue entender. Ser bom para ela não é o mesmo que se tornar inesquecível. Você pode ser o conforto dela, a sua segurança, até mesmo a sua recompensa, e ainda assim ser invisível para o desejo dela, porque o desejo não é sobre conforto.
É sobre tensão. E o homem implacável é o mestre da tensão. Ele não a entretém para obter atenção. Ele não se clarifica para ser compreendido. Ele não é cruel, mas não é complacente. E essa não complacência eletrifica o inconsciente dela, desperta a dor, reabre a parte dela que quer querer. Jacques Lacan escreveu: amar é dar algo que não se tem a alguém que não o quer. Este é o erro que você comete quando implora para ser escolhido. Você dá-lhe a sua identidade, a sua alma, a sua estabilidade. E ela não o quer, não porque seja ingrata, mas porque não se trata do que é dado. Trata-se do que permanece um pouco fora de alcance. O homem implacável não dá nada extra. Essa é a sua magia. Ele existe, e a sua existência, por si só, é suficiente para a perturbar. Ela pode senti-lo na forma como ele não responde, na forma como ele mantém o contato visual sem falar, na forma como ele não reage às provocações dela. Ele não vacila, ele não persegue. E num mundo onde os homens se esforçam para agradar, essa falta de desespero torna-se divina. Ele não seduz, ele permite que ela projete o seu próprio mito sobre ele. É por isso que ela se lembra dele, porque ele nunca foi totalmente revelado. Ela preencheu as lacunas, ela mesma escreveu a história, e agora que ele se foi, ela continua a escrever. Você não pode competir com um homem que não lhe deu uma conclusão. Você não pode eclipsar uma memória construída sobre o que poderia ter sido, porque você deu-lhe a sua presença, mas ele deu-lhe o seu próprio mistério. Você precisa de entender isto. Ela não sente falta dele. Ela sente falta da versão de si mesma, que ganhava vida na presença dele. A versão que era incerta, instável, desfeita. Ela não se sentia segura. Sentia-se despertada. E essa é a sensação mais viciante que a psique feminina pode encontrar: a desestabilização emocional carregada de desejo. Já que Lacan escreveu: o desejo começa a tomar forma na margem onde a demanda se desprende da necessidade. Essa ruptura, esse espaço entre o que ela precisa e o que ela exige, é onde a obsessão nasce. Ela não precisava dele. Ele não era um abrigo, mas a sua demanda, o seu grito psíquico pelo inominável, encontrou-o nesse espaço. E agora, todo o seu senso de feminilidade está manchado pela ausência dele. O homem que a assombra não é o homem que lhe mostrou amor, é aquele que lhe mostrou a falta. Ele forçou-a a senti-la, e mesmo agora, anos depois, a memória dele ainda a puxa de volta para aquele espaço. Um teatro escuro de veludo, onde ela se vê a precisar dele repetidamente, sem fim. E você que é suave, disposto, pronto, você não é o vilão, mas você é presente demais, claro demais, gentil demais e, portanto, compreensível demais, e o que pode ser totalmente compreendido pode ser descartado. O desejo não quer clareza, quer tensão, quer contradição. Jacques Lacan escreveu: a razão pela qual vamos ao analista é porque o que queremos é ser desejados para além do que mostramos. O homem implacável desejava para além da performance. Ele não estava interessado nos seus jogos, nos seus sinais ou na sua feminilidade curada. Ele via através dela e não vacilava. E isto criou uma crise na sua identidade. Por que é que ele não precisa de me decifrar? Por que é que ele não precisa de responder à minha beleza? É por isso que ela não o consegue esquecer. Não porque ele a tratou mal, mas porque ele tornou os seus truques inúteis. Ele colapsou as estratégias. Ele expô-la, e nessa exposição, ela experienciou algo que nenhum homem bonzinho pode oferecer: a aniquilação do seu controlo. Você que está a ouvir isto agora tem de despertar,
Tem de ver que as mulheres não desejam o homem que tenta resgatá-las. Elas desejam aquele que reflete o seu inconsciente com uma precisão implacável, aquele que não se ajusta para corresponder às suas expectativas, mas que, em vez disso, permanece indiferente a ser ou não escolhido. É isto que torna um homem inesquecível, não o status, não a sedução, não as palavras doces, mas a soberania. Soberania emocional, psicológica. E quando um homem se recusa a colapsar na sua órbita, ele torna-se o buraco negro em torno do qual toda a sua história emocional começa a girar. Ela pode dizer a si mesma que ele foi cruel, pode chamá-lo de emocionalmente indisponível, mas esses são nomes que ela usa para se proteger da verdade, de que o que ela realmente teme é que ele a viu completamente e ainda assim não cedeu, que a encontrou no seu momento mais exposto e permaneceu imóvel, não por falta de sentimento, mas por falta de dependência. A dependência é a linguagem dos fracos, e o homem implacável, ele fala em silêncios, ele escreve em ausências. A sua própria natureza interrompe o guião que ela está habituada a representar, aquele onde os homens a orbitam, à espera de serem escolhidos, à espera de agradar. Mas ele não orbitava, ele girava sobre o seu próprio eixo e isso a aterrorizava, porque um homem que não precisa dela torna-se um homem que ela não consegue controlar. Jacques Lacan escreveu: o real é aquilo que resiste absolutamente à simbolização. Foi nisso que ele se tornou para ela, o real, a coisa que não pode ser reduzida a um papel, a um rótulo, a um encerramento. Ele resistiu a tornar-se um símbolo e, ao fazê-lo, tornou-se mais do que um. Tornou-se um evento, uma ruptura na sua psique, e essa ruptura sangra através da sua vida em momentos de silêncio, quando um novo homem diz: amo-te demasiado depressa, e ela recua, quando é tocada e não sente o mesmo, quando está finalmente segura e aborrecida. Porque o homem que a assombra não era seguro. Ele era o limite, o perigo, o desconhecido. E esse desconhecido, diz-nos Lacan, não é um defeito. É o combustível do desejo. Você pensa que ela quer paz, mas a paz é apenas o cemitério do erotismo. Ela quer guerra, uma bela guerra emocional, não abuso, despertar. Ela quer estar diante de um homem que não cede, que não adula, que não vacila, porque só então ela sente a tensão insuportável que a faz sentir-se viva. Jacques Lacan escreveu: não existe relação sexual. Com isso, ele quis dizer que não há uma fusão harmoniosa e completa entre homem e mulher. Há sempre um fosso, um desalinhamento, uma fratura, e é nessa fratura que a fantasia floresce. O homem implacável não tenta fechar esse fosso, ele deixa-o aberto, em carne viva, sem resposta, inteiramente. É por isso que ele não pode ser substituído, porque todos os homens, depois dele, tentam ser presentes, compreendidos, razoáveis. Mas ela não anseia por um parceiro. Ela anseia por uma contradição, alguém que não combine com ela, mas que a desfaça. E aqui está a cruel ironia. Quanto mais você tenta tornar-se o que ela quer, mais invisível você se torna. Porque o homem com quem ela ainda sonha, ele nunca tentou de todo. Ele não tentou ser bom. Não tentou ser amado. Ele simplesmente era. E o que é total, livre e implacavelmente, não pode ser ignorado. Ela lembra-se da forma como ele não retribuiu o toque, da forma como deixou o silêncio vencer, e diz a si mesma que isso significa que ele não se importava, mas não é verdade. É apenas mais fácil acreditar que ele não sentia do que admitir que ele se recusou a ser domado, que não trocaria a sua solidão pela validação dela, que o seu mistério era mais importante do que a aprovação dela. E foi isso que a marcou a ferro.
Jacques Lacan escreveu: o desejo do homem é o desejo do outro. Mas este homem, ele inverteu a corrente. Ele não desejava o que ela oferecia. Ele tornou-se o outro dela. Ele despertou dela o que a maioria dos homens tem demasiado medo de tocar: a fome feminina por um soberano masculino, um homem movido pela necessidade, pela ameaça, pela adulação ou pela vergonha. É por isso que ela não consegue falar dele sem tremer. Ele assombra-a não pelo que fez, mas pelo que reteve. O seu amor nunca foi declarado e, por isso, nunca foi morto. Permaneceu meio nascido nela. E agora cresce na sombra, multiplicando-se nos lugares que nenhum outro homem consegue alcançar. Esta é a raiz da sua confusão. Ela está com um homem que lhe dá tudo, mas o seu desejo ainda aponta para trás, para aquele que não lhe deu nada, mas que acendeu tudo, para o homem Zhusubiu, para o homem que a beijou uma vez, como se estivesse a provar a sua própria decisão de desaparecer, que olhou para ela como se pudesse ver as ruínas por baixo da sua beleza e que se afastou como se conhecesse as consequências e as escolhesse de qualquer maneira. Já que Lacan escreveu: o inconsciente está estruturado como uma linguagem, e essa linguagem não é falada, é sentida. É a forma como o coração dela acelerava quando ele a olhava e não dizia nada, a forma como o mundo dela se partiu quando ele não respondeu à última mensagem, a forma como a sua alma se recusou a aceitar que alguém pudesse ser tão íntimo e, no entanto, tão indiferente. Porque o que a assombra não é a rejeição, é a possibilidade de ele ter sentido algo e, mesmo assim, ter partido. Ele não desapareceu porque ela não era suficiente. Ele desapareceu porque nunca precisou que ela fosse. E esse tipo de homem, esse tipo de desapego, não vive apenas na memória. Ele infeta-a, torna-se o vírus dentro das suas comparações, o modelo silencioso contra o qual ela julga todas as outras ligações, o rei invisível num reino que nenhum outro homem tem permissão para governar. E o que resta para si, o homem que ela escolhe agora, você é o seu conforto, a sua segurança, o seu final tranquilo. Mas você não é o fogo dela, porque chegou demasiado tarde, depois da sua ruína, não antes. Você é o homem com quem ela pode finalmente descansar, mas nunca o homem que a despertou. E Lacan, mais uma vez, estava certo. Não há nada mais satisfatório do que ter o desejo satisfeito, exceto, talvez, continuar a desejar. Ela não quer realização, ela quer arder. E o homem implacável, ele é o fósforo que ela nunca mais irá acender. Ela nunca lhe contará a história completa, porque a história nunca foi terminada. É isso que a mantém viva. Terminou a meio da frase, com um olhar, com um silêncio, com o tipo de adeus que não ecoa em palavras, mas na forma como ela hesita quando você a toca. E agora, você carrega o fardo da conclusão, sem saber que nunca fez parte do seu mito original. Jacques Lacan escreveu: a função do objeto é causar o desejo. E foi nisso que ele se tornou. Não a realização do seu desejo, mas a causa dele. Ele não é uma memória, ele é um objeto causa do desejo. O que Lacan chamava de objet petit A, aquela coisa que ela persegue em todos os homens sem nunca a nomear, porque não é algo que possa ser nomeado, apenas sentido. Você pode senti-lo na forma como ela pausa antes de responder, na forma como ela recua ao seu afeto, não porque não goste de si, mas porque você está demasiado disponível, porque o homem que a assombra nunca esteve. Ele flutuava nas margens do seu campo emocional, como uma sombra feita de luz, presente, mas nunca previsível, real, mas nunca possuído. Você nunca será capaz de assegurar como ele o faz, porque ele não a segura de todo. Ele desvenda-a. Ele existe
em fragmentos, em mensagens não enviadas, no aroma de momentos inacabados. É por isso que ela está viciada, não nele, mas na sensação de não o ter, porque uma parte dela acredita que, se pudesse apenas trazê-lo de volta, recuperaria a parte de si mesma que perdeu na sua ausência, mas não o fará, porque aquele homem não era uma pessoa. Ele foi uma revelação, uma ruptura, um reflexo da sua falta. Ele era o homem que ela nunca conseguiu domar, nunca diagnosticar, nunca prever, e é por isso que ele vive nela, não como um fantasma, mas como um padrão. E você, se for sábio, deixará de tentar competir, deixará de procurar aprovação nos olhos de uma mulher ainda intoxicada por aquilo que se lhe escapou. Aprenderá, como Lacan ensinou, que o desejo do homem é o desejo do outro. Isso significa que o seu desejo estará sempre envolto naquilo que você acredita que ela quer. Mas no momento em que age a partir desse lugar, você deixa de ser um homem, torna-se um espelho, e nenhuma mulher deseja o seu próprio reflexo. Então, qual é a solução? Seja a ausência, seja o homem que não se explica, seja o homem que não vacila, seja o homem cujo valor não se encontra em ser compreendido, mas em ser sentido. Seja a pergunta, não a resposta. Jacques Lacan escreveu: amar é dar o que não se tem a alguém que não o quer. Que isto seja o seu aviso. Não atire a sua alma aos pés dela, esperando que ela a apanhe. Não entregue a sua fome em troca do sorriso dela. Ela não é uma salvadora, ela é um espelho, e se você entrar no mundo dela sem um centro, ela refletirá o seu vazio de volta para si. Mas se entrar no mundo dela com silêncio, com mistério, com uma indiferença conquistada através do domínio, você tornar-se-á a fratura que ela não consegue fechar. Você tornar-se-á a equação por resolver, a história que nunca acaba, o homem implacável que, sem força ou dano, simplesmente se afastou e nunca mais olhou para trás. E esse homem nunca é esquecido.